Ei, Amarelle, se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Maria Clara E eu sou o Thales. e juntos a gente forma o Estúdio Amarelo. Aqui nesse vídeo a gente quer compartilhar com vocês um vídeo de processo de uma imagem que a gente fez inspirada em Toy Story, foi pro Dia das Crianças, né? E esse vídeo não é um tutorial, é um vídeo de processo e ele tá acelerado porque talvez a geração TikToker não tenha paciência de assistir um vídeo inteiro. Não sei se seria tão grande, mas mais de 10 minutos com certeza teria. Esse tem menos de 10 minutos, então vocês podem assistir inteiro, tá bom? Vamos falar sobre o que motivou a gente a fazer essa imagem. Toy Story, o que motivou. É uma imagem de Dia das Crianças, como a Maria Clara falou, e a nossa ideia foi pegar a inspiração do desenho, né, do filme, para poder criar uma cena legal que capturasse a ideia do filme. E no caso a inspiração é o quarto do Andy. Isso, mas os sentimentos que aquele quarto passa pra gente, né? Exatamente. Porque a nossa ideia não foi, sei lá, criar um projeto de arquitetura com a temática Toy Story. Na verdade, a nossa ideia foi criar um cenário, né? Criar Isso. um ambiente que conseguisse traduzir ou expressar a sensação, a ideia que a gente tem vendo tanto o filme quanto olhando mesmo as imagens do quarto. Então, mais uma ideia assim de cenário do que de projeto. É algo que a gente fala bastante no Estúdio Amarelo sobre sentir aquele espaço através da imagem que a gente está criando. Não é só um showroom de arquitetura, sabe? É sentir mesmo, transmitir algo que você queira demonstrar através daquele espaço. E aí, para conseguir colocar essa ideia toda em prática, a gente utiliza todas essas técnicas que você está vendo aí. Então, agora a gente está modelando, né? E a gente escolheu mostrar nesse vídeo o processo completo, né? Desde a modelagem, e aí você vai ver, o processo vai continuar, vai ter pós-produção e tudo mais. E nesse caso, tirando, claro, a parte do mobiliário, dos blocos que a gente já tinha separado anteriormente, né? Para o vídeo também ter um pouco mais de Dinâmica. dinâmica. Mas a ideia não foi só colocar os elementos que simbolizam lá a animação, né? Então, aí eu tô falando dos bonequinhos, né? Tem o Andy, tem... O Andy não, O o Andy não, Woody. o Woody. Tem o Woody, tem o Buzz. E tem uma porção de coisinhas que fazem parte mesmo do cenário do desenho, como quadrinhos na Papel de parede, o parede. papel de parede mesmo, e outros elementos assim. Ah, e também tem a vibe dos anos 2000, 90, 2000, né? Ah, A importante. TV, o videogame. Tem uma mistura aí de elementos, então a gente tentou pegar algumas coisas que demonstram o período, né? Que tenham essa coisa datada. Então dá pra ver que o videogame é um videogame antigo, um Super Nintendo. E isso traz muita memória afetiva. Eu acho legal. No caso, eu gosto muito, né? Eu joguei muito Super Nintendo, né? A gente coloca esse videogame nessa cena pra poder capturar ali as memórias de quem, assim como eu, passou boa parte da infância jogando Mario. E esse tipo de coisa que faz com que a gente consiga valorizar essa imagem, consiga colocar nessa imagem uma porção de sensações legais e ela não fique, como a Maria Clara falou, como só um showroom, mas sim uma coisa legal, com muita dinâmica, com uma coisa bem viva. E para isso, a gente está falando aqui de elementos, a gente está falando principalmente, eu acho que da essência desse ambiente, da essência dessa cena. Vou chamar de cena aqui para ficar mais fácil, porque a gente falou de cenário, e para conseguir capturar então a essência desse cenário, a gente precisa pensar em coisas que vão além ali só mesmo desses blocos, desses elementos, desses objetos, né, que simbolizam o nosso tema. Então, para capturar essa essência, a gente pensou em algo um pouquinho além só dos objetos. E olhando lá para o quarto, né, do filme, então assistindo o filme, a gente percebe que toda vez que o quarto aparece, ele está super bagunçado. Porque é um quarto de uma criança que tem uma porção de brinquedos, e até os brinquedos também fazem muita bagunça. E a ideia, então, né, para conseguir capturar esse espírito e transmitir para a imagem de uma forma forte e que seja possível reconhecer tudo isso, a gente percebeu que seria legal montar essa cena, montar esse quarto bem bagunçadinho. Então as coisas estão fora do lugar, tem caixas espalhadas, tem objetos assim. Eles não estão, não vou usar, eu ia usar a palavra ortogonais, mas é muito feio, né? Vou colocar uma linguagem mais simples aqui. Então as coisas não estão todas retinhas, não estão todas alinhadinhas. Então dá para perceber ali que a gente deixou alguns elementos
meio fora de lugar, meio tortinho, meio virado, meio bagunçados, porque dessa forma a gente consegue passar essa sensação de movimento, de dinâmica e principalmente a gente consegue, né, transmitir a essência. Transmitir vida, até porque em Toy Story até os brinquedos têm vida. Dessa forma, né, colocando tudo isso junto, aí, claro, entra o processo, né? Entra as técnicas, entra tudo que é possível fazer com as imagens, então, vários Uma programas. coisa que eu acho legal falar é que os programas que a gente usa são bem simples, não são os programas mais complexos. É o SketchUp, é o Photoshop. Então, a gente tem algumas técnicas que deixam as imagens bem legais e é isso que a gente tenta transmitir e ensinar, né, no Estúdio Amarelo. Então, a gente tem ali uma ideia bem forte, né? E essa ideia vai guiando todo o processo, porque as técnicas em si, elas não conseguem construir nada sozinhas, né? Então, A ideia guia a técnica. aqui a gente tem o resultado final. Espero que você tenha gostado. A gente tá pensando em trazer mais vídeos desse tipo, é um Amarelo Cast. Se você gostou, deixa aqui um comentário pra gente saber. Então, até a próxima.